Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aqui está um jovem que começou ali a sua vida também cedo, na orientação e na doutrina também de seu pai. Amém? A palavra diz assim no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azadom Tamar e em Gedir. Amém? A igreja pode se assentar. Ali estava Abias, que descansou com seus pais. E ali, quando Abias descansou com seus pais, ali assumiu aquele reinado Asa. Asa ali passou a assumir aquele reinado ali. Ali ele começou ali a buscar a presença do Senhor ali em Judá. Ali ele fazia o que agradava ao Senhor. Ali Asa, ele tinha um exército de 580 homens. 580 homens preparados para a guerra, preparados para a batalha. Eram homens que confiavam, que acreditavam no Deus de Israel, e sabia que por ele ser um número de pessoas a menos, porque os outros ali que estavam ali para entrar na peleja com eles era mais de 1 milhão de pessoas. Mas o Senhor, ele não está preocupado
enfermidade. E quando houve uma enfermidade ali em seus pés, era para ele ter ido buscar a presença de Deus, ele não foi. Ele não recorreu ao Senhor. Ele foi na medicina, ele foi no homem, ele foi no médico. E quando ele foi no homem, ele desobedeceu ao Senhor. E ele veio a morrer. Ele veio a morrer, está claramente quando a palavra de Deus disse. Ele não devia ter ido buscar no homem, ele tinha que ter ido buscar no Senhor em primeiro lugar. É dessa maneira que nós temos que crer. Não que o Senhor não tenha deixado a medicina de maneira nenhuma. A medicina está aqui, o Senhor deixou. O nosso corpo é carne, precisa de um medicamento porque há uma inflamação, há uma infecção e há medicamentos que combatem isso no nosso corpo. Mas em primeiro lugar nós temos que confiar no Senhor. Em primeiro lugar nós temos que buscar nele. Asa não, Asa correu aos médicos e ali ele veio a morrer. Mas quando ele veio a morrer, ali estava o seu filho que foi criado, o seu filho que foi educado, o seu filho que conhecia ao Deus vivo. E ali automaticamente, na morte de Asa, Josafá assumiu o reinado. Ele estava pronto para assumir aquele reinado, ele estava pronto para ficar em lugar de seu pai. E quando Josafá assumiu aquele reinado, ali automaticamente aquelas pessoas ficaram felizes. A riqueza de Josafá era muito grande, a riqueza triplicou, porque o povo se alegrou com Josafá e presenteou ele com presentes maravilhosos. Louvado seja. Mas ali tinha o rei de Israel, ali tinha Acabe. Acabe foi um dos 6º reis piores que existiu em Israel. Foi o que mais fez abominações diante de Deus. Foi o que mais fez com que Deus se entristecesse ali em Israel. Foi Acabe. A sua mulher se chamava